mais com ficar aqui no final de semana. Eu não precisaria ficar no final de semana pelas questões profissionais, mas tentei organizar tudo para que pudesse também estar aí com vocês aqui nesse final de semana. Não é tão perto de Curitiba do Rio, né? Então a gente aproveitar essa oportunidade de estarmos juntos. É bom ver o avanço da igreja, amém? É bom também ver pessoas novas, mas também é bom ver pessoas velhas, brincadeira, pessoas que já estavam aqui, né? E é uma alegria, amém? Vamos compartilhar mais ou menos nessa direção que vocês já estão aqui seguindo, né? Vamos falar um pouco sobre Jó e mais um aspecto aqui da justiça própria, amém? Baseado aqui no assunto de Jó, então, eu gostaria de falar aos irmãos a respeito da justiça própria. Eu fui muito impactado por esse ensino de forma muito definitiva em 2013. 2013 foi um ano bem definitivo, quando eu comecei a estudar o livro, né, de Gálatas, e comecei a ver a mistura entre a lei e a graça. Então ali foi bem impactante para a minha vida. Muitas coisas mudaram a partir desse ensino, né, que eu considero algo bem importante. Tem certos assuntos que existem margens para divergência. Por exemplo, o arrebatamento, né? Alguns acreditam que o arrebatamento vai acontecer para todos os salvos antes da grande tribulação. Outros acreditam que os vencedores vão ser arrebatados antes da grande tribulação, mas os demais crentes, que são aqueles que não estão, os filhos maduros, vão ser arrebatados antes da grande tribulação, e os outros filhos não vão permanecer na grande tribulação. Mas existe pessoas muito sérias, que estudiosos da palavra, que acreditam que todos vão passar pela grande tribulação. Que quando a Bíblia diz que vai nos guardar da tribulação, significa que nós vamos permanecer firmes diante da tribulação. Que para nós guardar, né, a geração mais Nutella é sempre a ausência do problema, né? Mas existe uma linha muito séria sobre isso. Então, existem doutrinas, existem ensinos que existem margem, né? Nós precisamos ser verdadeiros ao ensinar esses assuntos que existem margem de interpretação. Mas existe para mim um assunto que ele é a coluna do ensino bíblico do Novo Testamento, que é a justificação pela fé. E que tem implicações práticas em muitas coisas na vida. Se alguém não acredita na justificação pela fé, para mim ele está quebrando uma doutrina muito, muito central do Evangelho, amém? E nós vamos ver a consequência dessa não entendimento dessa doutrina e da justiça própria, e vamos observar um pouco a respeito disso, né? Olhando a vida de Jó. Esse assunto aqui, né, da justiça própria, eu acredito que é um assunto muito negligenciado ainda. Eu acredito que Deus está levantando pessoas para falar sobre isso, né? E a gente entende isso entendendo bem a graça de Deus, entendendo de forma saudável o assunto da graça de Deus. O assunto sobre a graça de Deus é um assunto que mesmo o apóstolo Paulo ensinando, teve pessoas que entenderam de forma equivocada. Então não fique acusado quando você ensina sobre a graça, que alguns vão usar a graça de Deus para a libertinagem. Mas porque aconteceu isso no tempo quando o próprio apóstolo Paulo ensinava. Então, mas é um assunto fundamental para a vida da igreja, né? Muito se fala sobre o pecado, mas pouco se fala sobre o problema da justiça própria. Eu acredito que a justiça própria é um problema maior do que o próprio pecado, ok? Porque ele vai te levar para o pecado, inclusive. E o entendimento da justificação pela fé vai te levar para uma vida da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Então isso é muito importante, né? O assunto é tão importante, né, que eu acredito que o espinho na carne de Paulo, que era justamente a perseguição que ele sofria por pregar a justificação pela fé. Então, a justificação pela fé trouxe grandes perseguições. Foi o ensino principal dos apóstolos e principalmente do apóstolo Paulo, a justificação pela fé, né? Todos nós aqui, na verdade, ao falar sobre a justificação pela fé, que você devia falar, esse é assunto que eu domino. Mas nós vamos observar também que, mesmo na época do apóstolo Paulo ensinando,
logo que ele ia embora, logo vinham os lobos, os devoradores, os religiosos, e vinham colocar um pouco de fermento e acabavam prejudicando todo o ensino. Então, é um assunto central, os apóstolos ensinaram, o apóstolo Paulo, em especial, deu a vida dele para ensinar a igreja acerca desse assunto, ok? A justiça própria é um problema gravíssimo, você deveria se preocupar com esse assunto, deveria hoje pedir o Espírito Santo que te traga revelação, né? Certamente todos nós temos um pouco disso e temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque ela quebra o fluxo da graça de Deus em nossas vidas. Agora, eu e você devemos ter esse entendimento, ou deveríamos ter, né? O que seria das nossas vidas sem a graça de Deus? E se a justiça própria quebra o fluxo da graça de Deus na nossa vida, então certamente nós deveríamos, né, combater isso na nossa vida de forma muito séria. Existem algumas afirmações muito sérias a respeito da justiça própria. E tem uma aqui que eu separei só para dar uma ilustração, é o que Paulo fala, né, aos Gálatas, no capítulo 5, por exemplo, versículo 1 até o versículo de número 6. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara: todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Ou seja, a pessoa que busca se justificar pela lei, pelo esforço próprio, pelo mérito próprio, né? Antes, né, eles tinham a lei que eles seguiam, era a lei mosaica, né? Hoje nós fazemos as nossas leis de autojustificação. E nós temos que tomar cuidado com isso, né? Se você pensar de maneira prática, né, tudo que tem de bom no Novo Testamento está ligado à nossa reconciliação com Deus por intermédio de Cristo. Está em Cristo. Nós somos abençoados por causa de Cristo. Então, tudo que tem de bom, você vai ver nas cartas apostólicas, você vai ver que está ligado à nossa relação com Cristo. Agora, se eu me desligo de Cristo e decaio da graça, o que sobra? Não sobra nada. Estamos enrolados, né? Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém? Nesse contexto aqui, tem o nosso amigo Jó aqui que entra na história, e existe uma declaração muito forte sobre ele. Uma declaração muito forte sobre ele. No Jó capítulo 1, versículo 1, né? Fala que ele era íntegro e justo. Íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Ok? Olha que declaração. Então aqui a Bíblia está declarando que este homem chamado Jó era justo. Justo. Isso é algo muito importante. O contexto aqui, né, os historiadores concordam que Jó teria sido alguém quase contemporâneo de Abraão. E os fatos acontecidos no livro ocorreram em um período de 9 meses. Isso é uma visão aqui que eu peguei histórica sobre Jó. Então, um contemporâneo de Abraão. Agora, nós temos que entender algo sobre Jó, né? Normalmente, nós enxergamos Jó pelo início da declaração do livro, chegamos Jó como se ele não fosse alguém, por exemplo, concebido em pecado. Mas Jó foi concebido em pecado também. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram. Todos incluem Jó. Todos incluem Jó. Jó também está nesse barco. Normalmente, como tem a preguiça, né, da leitura, começa a ler só esse primeiro capítulo e ninguém vai ler toda a história de Jó. Jó, em algum momento, quis até processar a Deus. Ele disse que se pudesse, processava a Deus. Ou seja,
Tamanha era a situação de Jó ali em relação a Deus. Então, certamente, Jó cometia falhas. Jó cometia falhas. Qual o motivo dele ter sido declarado justo? Tenho certeza que a Bíblia não quebraria um princípio da própria Bíblia. A declaração da justiça de Jó não está ligado a ele nunca ter falhado. Ele nunca ter falhado, ok? Nós temos outro exemplo na Bíblia, muito conhecido, mais do que Jó, ainda mais nesse assunto, que é Abraão. Abraão foi, declarado também justo. Lá em Romanos, poderíamos pegar em Gênesis, mas vamos pegar aqui Romanos, fala o seguinte, no capítulo 4, versículo 1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar. Mas não diante de Deus. Amém? Não diante de Deus. Ninguém pode se gloriar diante de Deus. Que diz a Escritura, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Ele recebeu um crédito. Isso foi-lhe creditado, crédito, nós gostamos de crédito na conta, um Pix. Pix de justiça. Ele recebeu um Pix de justiça. Ele recebeu um crédito, sem ter mérito nesse crédito, só simplesmente porque ele creu. Eu falei para o Guilherme, foi sexta-feira, eu acho. Sexta foi o evento de homens, foi quinta, né? Nós fomos no shopping e eu falei que tinha 5 mil reais para gastar. E ele não acreditou. E por isso ele não recebeu um Pix. Eu falei, tenho 5 mil reais. Depois ele ficou assim, você está falando sério? Né? Quando a gente escuta algumas coisas sobre Deus, sobre o que Ele nos concede por intermédio de Cristo, nós ficamos meio assim desconfiados. Até porque nós não estamos acostumados nas relações humanas ver muita graça. Né? Porque você acreditou naquela pessoa, ela te conceder algo. Né? Simplesmente. Nós estamos acostumados com uma troca, com um favor, com algo que eu faço, que eu recebo por merecimento. Ele não acreditou. E aí ele não se deu mal, né? Falei, tenho 5 mil para gastar. Ele não acreditou. E deu certo, ele não acreditou e não recebeu pouco dos 5 mil, né? Foi só um lanchinho e algumas migalhas que caíram da mesa. E ele está sem acreditar até agora. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor. Então, se você trabalha, né? Alguém te paga, isso não é um favor, ok? Mas como uma dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem aqui em Deus, acredita a justiça independente de obras. Diga independente de obras. Diga independente de obras. Amém? Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como é feliz. Amém? Então, quando nós olhamos para Abraão, nós vamos perceber que por mais que se fale tanto de Abraão, Abraão também cometeu falhas. Nós podemos ver aqui que Abraão falhou e pecou. Nós temos aqui no capítulo 20 de Gênesis, quando ele mentiu, dizendo que era irmão da sua esposa. E quase deu uma grande confusão. Ou seja, ele mentiu. Abraão é alguém que é considerado na Bíblia justo, mas a Bíblia também mostra as falhas dele, como ele era mentiroso. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus e matou. Então isso é algo muito, muito, muito sério aqui na Bíblia. Ok? Depois do tempo de Abraão, nós entramos no tempo da lei. Né? O povo ali era orgulhoso das suas obras,
E Deus teve que então estabelecer a lei, o relacionamento por base no mérito, de forma muito clara. Estabeleceu a lei. A lei era, a proposta é que aquele que obedecesse a lei, que está resumida nos 10 mandamentos, ele seria declarado justo, mas teria que nunca quebrar a lei. Abraão já não se enquadrava nisso, porque ele mentiu, ele deu falso testemunho. Tem alguém aqui que se enquadra, né, nesse aspecto de nunca ter quebrado a lei de Deus? O apóstolo Paulo nos ensina que você pode ter obedecido todos os mandamentos, mas tem um mandamento porque você pode ter nunca matado ninguém. De fato, né, você nunca cometeu um assassinato, literalmente. Mas ninguém consegue subsistir quando entra no não cobiçarás. Ou seja, você não terá desejo errado. Uma coisa é você nunca ter matado ninguém, outra coisa é você nunca ter desejado matar alguém. Será que aqui alguém já desejou matar outro? Não fale que é seu cônjuge, né, que fica chato. Ou seja, você só não faz porque você sabe que tem uma consequência. Mas você já desejou. Será que alguém, né, casado já teve desejo por outra pessoa que não é o seu cônjuge? Não levanta a mão, senão você perde o casamento. Né? Ou seja, eu gosto de fazer um teste, né? Inclusive a lei, o propósito da lei nunca foi justificar o homem. O propósito da lei é que o homem saiba que está condenado. Por que você sabe que você está transgredindo uma lei de trânsito? Porque você aprendeu quando foi fazer a aula, né? Na autoescola, você aprendeu lá, por exemplo, que se você passar no sinal vermelho, você está cometendo uma transgressão grave de trânsito. Porque o sinal vermelho não é para avance, é para pare. E é uma infração muito grave. Então, quando você comete aquilo ali, não é para te qualificar como um bom motorista, você não ganha nem pontuação de bom por não passar no sinal vermelho, mas ali só serve para quê? Para voltar a sua transgressão, para deixar claro a sua transgressão. Da mesma forma, a lei é boa, assim como a lei é boa no sentido de guardar o trânsito, mas ela não tem poder de justificar o homem. É verdade. Não tem poder. Ela só tem poder de mostrar a você a sua transgressão. E quando você vê a sua transgressão, você entende a necessidade de um Salvador devido à sua própria transgressão. Então, por isso, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós temos que falar, né, ao ouvinte qual é a culpa e a condenação que a própria pessoa carrega diante de Deus. E que ela necessita, então, de um Salvador. Não adianta, né, por exemplo, eu oferecer um remédio para você aqui, hoje, falando, você gostaria de um remédio para dor de cabeça? Mas você não está com dor de cabeça. Então, para você não faz sentido. Da mesma forma, não adianta você falar que alguém morreu pelo pecado da humanidade, enquanto essa humanidade não sabe a culpa que carrega diante de Deus. Só faz sentido à medida que eles entendem essa necessidade, né? Por isso é bom aqui, eu acho que não precisa, né? Um mandamento a gente já percebe, né? Não dará falso testemunho. Eu poderia perguntar para você, você já mentiu alguma vez na sua vida? Se você fizer a conta, quantas vezes você mentiu até agora? Certamente o mais mentiroso é o senhor. Porque está com 76 anos. É ou não é? Já tem muito tempo para mentir. Já tem muito tempo para mentir. O Guilherme mentiu menos. A não ser que ele tenha conseguido mentir em 15 anos, o que foi 76, né? A gente nunca sabe a criatividade de um adolescente. É ou não é? Então, quando nós vamos observando a lei de Deus, e por isso que a lei de Deus é para os homicidas, não é para os justificados, amém? Nós vamos percebendo mais o quanto nós carecemos da graça do Senhor. Amém? Todos nós precisamos da graça de Deus, né? Então, Jó foi chamado de justo por causa da fé na promessa. Né? Na antiga aliança, você teria que crer que Jesus viria. Na nova aliança, nós acreditamos que ele já veio. Amém? Eles teriam que olhar para o futuro e nós olhamos para o passado.
porque isso já se consumou. Então Jó acreditou na promessa e foi declarado justo. Da mesma forma como Abraão foi chamado justo não pelas obras, mas pela fé na promessa. Isso está claro aqui no livro de Romanos, no capítulo 4 e outros capítulos. Embora pecavam ambos pecaram, estavam sujeitos às mesmas paixões, né, do que todos os homens, certamente transgrediram. Todavia eles alcançaram a redenção porque creram na justificação pela fé. Isso foi então acreditado como justiça. Então, de fato, muito claro aqui, ninguém de nós pode nos justificar diante de Deus, pode ser considerado sem culpa. Justificado é sem culpa diante de Deus por suas próprias obras. Então, o único meio de nós sermos considerados justos diante de Deus é quando nós cremos em Cristo e isso é nos creditado como justiça. Aí você recebe a justiça que é de Cristo, ou seja, Cristo nunca pecou, então ele pode conceder a nós a sua justiça. Você é considerado diante de Deus como alguém sem culpa. Glória a Deus, diga amém. Amém. Diga, eu não tenho culpa Eu não tenho culpa. diante de Deus, porque Cristo é a minha justiça. Amém? Você acredita nisso? Tem que ver se no dia a dia a gente está acreditando. Que tem as implicações diárias, né? Agora, Jó, a partir do momento aqui que nós lemos no capítulo 1 que o diabo, né? Deus falou sobre Jó, deu testemunho sobre Jó, né? E é interessante que à medida que nós vamos crendo na justiça que nos é atribuída pela fé, não é uma pseudo-justiça. Se eu creio agora em Cristo, eu sou justo. Isso vai trazer mudanças no meu comportamento. Só que evidentemente que nós vamos ter que aprender, né? Com Deus que chama as coisas que não são como já se fossem. É interessante, né? Que Deus começou a chamar Abraão, mudou o nome dele de pai exaltado de Abraão para Abraão, pai de multidões, mesmo antes de ver qualquer filhinho lá. Ou seja, Deus é aquele que chama as coisas que não são como já se fossem. Abraão aprendendo isso, e ele aprendeu então a operar a fé dele, ele aprendeu a sair do campo natural, porque ele aprendeu que Deus chamava ele do que ele ainda não era, chamava ele do que ele ainda não tinha, como se ele já tivesse. E ele aprendeu isso quando Deus declarou ele justo. Ele falou, pô, Deus me declarou justo. Mas Abraão sabia das suas falhas. Amém? O campo da fé é esse. É eu crer, eu me apropriar antes e começar a confessar antes de eu ver. Isso é assim como a fé opera. Ver uma igreja aqui maravilhosa depois, cheia de gente, com uma estrutura maravilhosa, todo mundo maravilhoso. Isso aí qualquer ímpio pode falar. Agora, confessar isso antes de ver é só as pessoas da fé. Falar sobre isso antes das coisas se materializarem é o povo da fé. Da mesma forma, né, quando nós começamos realmente a confessar sobre nós mesmos aquilo que Deus diz que nós somos, nós vamos viver aquilo que Deus diz que somos. Amém? E o que aconteceu aqui? Jó iniciou seu relacionamento com Deus corretamente, mas aqui no meio no começo, aqui no capítulo 1, Deus foi falar sobre Jó para Satanás. Satanás foi dizer que o motivo, né, de Jó ser aquela pessoa ali justa, íntegra, era que Deus tinha cercado ele, em outras palavras, de bondade, de riqueza, de família, de bens, e certamente se Deus tirasse dele essas coisas, ele ia negar o nome do Senhor. E aqui começou, né, o dilema de Jó, que Jó começou a se debater. E nós podemos perceber que com essa dificuldade, Jó começou a caminhar no caminho da justiça própria. Jó aqui então, né, temos alguns episódios sobre Jó. Satanás trouxe acusação contra Jó, dizendo que ele só sacrificava, ou seja, ele só adorava por motivos da bondade de Deus. Deus é só bom com ele, com Jó, você cerca ele de bondade, certamente qualquer um pode
te adorar dessa forma. Jó aqui com dificuldade, teve 3 amigos ali maravilhosos que só falavam besteira, acusando ele. E Jó nesse meio desses problemas da vida que acontece com todo mundo, né? Quem nunca foi acusado injustamente, quem nunca passou por um problema. E é interessante, né? Meu pai, o ano passado ele foi diagnosticado com uma reincidência de câncer. Ele teve no rim e foi diagnosticado com uma reincidência no fêmur. Ele teve que colocar uma prótese. E ao colocar essa prótese, ele pegou uma bactéria muito forte, naturalmente falando. E ali houve um dilema. Um dos internamentos dele, ele ficou ali 50 dias no Hospital Horácio Guedes, em Curitiba. Teve que ser rebordado 3 vezes. E foi um grande desafio, né? Eu percebi que em alguns momentos ele sentia que como se ele estivesse pagando por alguma coisa. Conheço uma outra pessoa, é um pastor, ele é carioca, tá lá em Curitiba, depois ele já rodou vários lugares, ele tem uma raiz hoje forte na Paraíba, mas já pastoreou em Portugal, mas ele também teve um câncer alguns anos atrás. Aí eu falei para o meu pai, ele estava pastoreando e pegou um câncer, o senhor não está pastoreando e pegou um câncer, qual é a razão? Então, muitas vezes nós tiramos conclusões, né, sobre os fatos da vida de forma equivocada. E Jó aqui no meio dessa luta aqui passou a ter um debate com Deus, acusar até Deus, perdeu as esperanças por algum momento, abriu, né, sua vida para a porta do medo, esqueceu de quem era, e tudo isso quebrou o fluxo da graça de Deus na vida de Jó. Tudo isso. Quando você vai para o capítulo 29, depois você pode ler, você vai perceber que ele listou ali as coisas boas que ele vivia, lamentando a realidade atual e apresentando a Deus uma lista de obras, das suas obras. Ou seja, ele estava estabelecendo ali com Deus uma relação baseada na justiça própria e não na justiça que provém de Cristo. Isso é algo muito sério, né? Isso é algo muito sério. A Bíblia deixa claro aqui como funciona essa justificação pela fé. Quando nós olhamos em Romanos, no capítulo 5, nós vamos perceber aqui algumas coisas muito interessantes. Versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte vem a todos os homens, porque todos pecaram. Então, aqui está deixando claro que o pecado entrou para toda a humanidade através da transgressão de um homem. Foi Adão. Ok? Através de Adão, todos pecaram. Quando nós cometemos o primeiro ato pecaminoso, é só uma evidência de comprovação da natureza pecaminosa. Mas todos são concebidos com a natureza pecaminosa, porque é da semente de Adão. Ok? E por isso é muita ignorância nossa achar uma criança não mente. Não mente? Claro que mente. A criança não mente, ela é pura. Pega o brinquedinho dela para você ver. Uma criança é pura, é um anjinho. Verso 13. Pois antes de ser... Agora eu lembrei da piada dele, né? Guilherme com essas piadas aí. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Estava falando para vocês sobre isso. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, que era o tempo que não tinha lei. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça,
de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. A morte foi assim, um errou, todo mundo pagou. A dádiva foi, um acertou e todo mundo recebeu o benefício. Amém? Isso é maravilhoso, né? Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento e trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Ou seja, isso é algo poderoso. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ou seja, para reinar em vida tem duas coisas, né? É você receber essa graça e essa dádiva, esse presente chamado justiça de Deus. Isso é algo muito maravilhoso. O versículo? Para nós reinarmos em vida, ninguém vai reinar em vida se não se apropriar de duas coisas, da provisão da graça e do dom da justiça. Vamos falar um pouco mais na prática aqui, na aplicação aqui final que eu vou fazer, amém? Então isso é muito importante. Só reina sobre aquilo, se você só vai reinar sobre aquilo que está reinando sobre você, se você se apropriar pela fé da provisão da graça e do dom da justiça. É verdade. Então isso não tem como, amém? Senão vai produzir orgulho. Né? Sim, sim. Verso 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Isso aqui é interessante, né? Talvez você possa falar assim, é injusto, né? Eu pagar pelo que Adão fez. Pô, eu pensei nisso agora, sabia? Tipo assim, a gente pagou pelo que Adão fez. Eu tava pensando nisso agora. Mas também não é justo a gente receber a graça pela obediência de um só homem. Ou seja, e nós não podemos esquecer que Adão representa a raça humana. Se fosse você lá, você teria feito do mesmo jeito. Amém? Não fica achando que se fosse você lá no Éden tinha sido diferente. Provavelmente você tinha comido 2 vezes aquela fruta, ainda mais, né, na nossa época a gente come muito. Ok? Então ali, Adão representa nós. Quando você vê Adão transgredindo, você pensa em você. Amém? Ele nos representa ali. Agora é interessante, né? Isso aqui grave no teu coração. A transgressão veio por um só homem. A justiça também veio pela obediência de um só homem. Diga assim, eu não sou justificado pela minha obediência, mas pela obediência de Cristo. Amém? Isso é muito poderoso. Isso dá uma paz e uma tranquilidade fantástica. Amém? Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Acho que aqui daí o versículo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga amém. Amém? Vamos agora aqui para a gente concluir esse ensinamento aqui hoje. Vamos aqui ver alguns sinais de justiça própria. A gente aplicar no dia a dia, né? Porque essa ideia do evangelho, né? Servir para a nossa segunda-feira, para a nossa vida. Isso é muito importante, né? Alguns sinais de justiça própria. Quer merecer as coisas. É justiça própria. Pessoa que vive pela justiça própria, ela tem dificuldade em receber alguma coisa que ela não merece. Existe uma cultura, pelo menos lá no Paraná, no interior, que se você recebesse se alguém te desse um prato com algum tipo de alimento, você teria que devolver o prato cheio. Nós não gostamos de estar devendo alguma coisa para ninguém, né? Tipo assim, tem uma pessoa da minha família que ela fala assim, né?
quando alguém ajuda ela, ela quer fazer de toda forma um pagamento daquela ajuda. Mas não é por uma gratidão, é porque ela quer pagar mesmo. Um dia ela falou para mim, ó, não tô te devendo mais nada, né? Você me ajudou aquela vez, eu ajudei agora. Não é tão simples a gente viver, entender a graça de Deus. É ou não é? Como eu quero também, eu só recebo por mérito, eu também quero que as pessoas tenham mérito para receber. Então a gente não sabe entender, relacionar com graça, é sempre por mérito. Eu tenho que fazer por merecer, eu batalhei muito, eu suei muito, e você também tem que se lascar também. Basicamente é uma mentalidade, né, do merecimento. Só que o problema é que é o seguinte, diante de Deus você nunca merece. Que Deus não te deve nada. Você pode achar que Deus está te devendo, mas Deus nunca te deve nada. E você então não sabe se relacionar com Ele recebendo. Você sempre quer estar trocando com Ele. Outro sinal da justiça própria, fique indignado com a bondade de Deus. Não celebra o avanço dos outros. E aqui nós temos a parábola dos trabalhadores da vinha. Eu vou até ler ela. A gente fica bravo com Deus quando Ele é bom com alguém. Como que Deus foi bom com essa pessoa? Ele nem é tão comprometido quanto eu. Não é tão comprometido quanto eu. Vamos ler lá, se você puder abrir aí também, Mateus 20, para você acompanhar. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou de pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Então, ele combinou de pagar 1 denário pelo dia e mandou-lhes para a sua vinha. Por volta de 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei o que for justo. Verso 5, e eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, e a 9, fez a mesma coisa. Verso 6, saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. O Guilherme aqui respondendo, né? Tinha uma argumentação já pronta. Aleluia. Ele disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ok. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados. Puxa, aqui já deu raiva, né? Pagar os contratados chamando pelos últimos. Eu não vou trabalhar mais nessa empresa. Eu não vou trabalhar mais nessa firma. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um recebeu 1 denário. Ou foi contratado que horas? 5 da tarde, recebeu quanto? 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam que receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho, que fundamos essa igreja, e estamos aqui com o Tiago, com a Acta, desde o começo. Podemos ilustrar de várias formas. Mas esse que está trabalhando aqui nessa empresa acabou de ser contratado, já está sendo promovido. Mas ele respondeu a um deles, amigo, eu não estou sendo injusto com você.
Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? É duro isso aí, né, irmãos? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Nossa. É ruim isso aqui, né, irmão? Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Não, inveja, nem sabemos o que é isso. Nem sabemos o que é isso, irmãos. Verdadeiramente nós ficamos indignados quando não aprendemos que tudo é graça. 1 denário já é graça. Tudo é graça de Deus na nossa vida. Deus não está devendo nada para nós, mas quando Deus quer ser bom, uma outra pessoa do nosso lado, nós ficamos indignados. Nós não enxergamos as coisas que Ele nos possibilita como um privilégio. Por exemplo, pregar, trabalhar na obra, Ele nos dá um dom. Ele não precisa de nada. Ele vai e escolhe nós. E nós aí achamos que Ele está nos devendo. Mas Ele foi lá e pagou pela nossa salvação. Nós pertencemos a Ele. Outro sinal da justiça própria é a autocondenação, culpa e vergonha. Puxa, estou perdoado. Minha dívida está paga. Não, eu preciso me punir. Eu preciso me punir. O diabo ganha tanto com isso. Não é arrependimento. Isso é abrir mão de uma justiça que você tem por intermédio de Cristo. Aí você acha que tem que ficar se punindo. Muitos, né, quando cometem algum erro, eles fazem algum tipo de penitência. Às vezes faz um jejum. Vou fazer um jejum. Não é assim receber perdão só. Tem que fazer um jejum. Mas feliz é aquele a quem Deus não imputa pecado. Aleluia. É tão interessante que Hebreus fala que Deus, Ele removeu os nossos pecados. Paulo fala muito sobre arrependimento e não fala sobre confissão de pecado, tá? Arrependimento é diferente de confissão de pecado. Nós muitas vezes queremos ficar nos punindo, falando, para ver se uma hora a gente faz uma coisa bem caprichada para Deus aceitar. Isso só nos afasta do mover de Deus. É aquela consciência de culpa e de condenação. Você não vai ter fé para na hora da sua tribulação levantar as mãos e pedir algo para Deus se você está cheio de culpa e condenação. Tem forma, não tem jeito disso. Não vai ministrar, você não vai fazer nada. Outro aspecto de um sinal de justiça própria é não ter a certeza da bênção. Porque na antiga aliança, ali no tempo da lei, eles não tinham certeza da bênção. Eu vou mostrar aqui para você. Alguém abre para mim Deuteronômio 28 e faz favor. Guilherme, arruma um copinho de água lá. Isso. Deuteronômio 28. Você deixa aberto aí para nós, profeta? Efésios 1:3. Isso. Pode ler para nós aí, por favor. Partido 1. Partido 1. Bênçãos resultantes da obediência. Como que é aqui? Bênção? Resultantes da obediência. Qual que era a dispensação que nós estamos aí? Da lei. Diga antiga aliança. Diga na nova aliança. Mudou. Amém? Então você tem que saber ler a Bíblia. Se você não sabe ler a Bíblia e não sabe ler o contexto e a aliança, você vai interpretar ela de forma incorreta. Pode ler, por gentileza. Se vocês obedecerem tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Amém. Vamos parar aí. Quem está qualificado para isso aí? Lê de novo para nós, por favor. Porque... Se vocês obedecerem tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou,
o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Ok. Tem alguma boa notícia aí para nós? Eu não vi nenhuma boa notícia. Tem até música disso, né? Do Nani Azevedo. Baseado nesse versículo 15. Aí se ninguém conta na pregação. Por favor. Mesmo. Cancelamento das dívidas. Ao final de cada 7 anos... No versículo 15. Ah, tá. Mesmo. Isso. Capítulo 28. Maldições resultantes da desobediência. Mas, se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos... Quantos? Todos, tá? Não esquece disso. Que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí pode falar um pouco aí, vamos ver as pragas aí. Ó, o Jornal Nacional, vamos lá. Suas cidades, seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados. Era a minha tigela aquele dia de amassar pão, estava amaldiçoado. Então aqui só vai vir praga aí agora. Pra tirar. Deuteronômio fala sobre céus de bronze. Aí a gente fica até nessa imaginação, né? Ainda tem muita gente com a mentalidade da velha aliança que ele fica tentando, né, abrir o céu. Ele está tentando abrir o céu. Porque ele tem essa mentalidade que quando ele falha, o céu se fecha. Quando ele obedece, o céu se abre. Não, deixa eu explicar para você. Todo o processo da bênção de Deus requer justiça. Ninguém pode acessar o trono de Deus se não for justo. Antigamente, o homem, na antiga aliança, ele estava tentando se auto-justificar pela sua própria obediência. Como nunca conseguia, o céu sempre estava fechado. E ele sempre estava debaixo de maldição. Agora, o que Efésios capítulo 1, versículo 3, que a nova aliança diz? Todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe em Cristo com todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. Nos abençoou com quantas bênçãos? Em Cristo. Porque eu estou em Cristo, eu tenho todas as bênçãos. Porque Ele é minha justiça. Amém? Olha a diferença. Poderíamos traduzir, então, o versículo de Deuteronômio 28. Porque Jesus Cristo obedeceu toda a lei. E Ele me concedeu a sua justiça. Eu sou abençoado com toda a sorte de bênção. Amém? Ele fez o que eu não poderia fazer. E porque eu creio no que Ele fez, eu recebo um pix de justiça. Amém? A Bíblia fala, entre com ousadia no Santo dos Santos por causa das suas boas obras? Não. Entre com ousadia no Santo dos Santos por causa do sangue de Jesus. Então, é uma mudança completamente. Vou explicar algo para vocês. Alguns aqui sabem já esse testemunho. Em 2021 eu tive um AVC isquêmico. Tive a perda da fala e do movimento do lado direito do corpo. Por 20 minutos. Começou um processo de investigação. Eu estava com a principal artéria do cérebro obstruída, em 85%. E primeiro acharam que era gordura, depois descobriram que era uma inflamação. Nunca descobriram porque inflamou. E eu lá no melhor hospital de Curitiba, fiz o tratamento e não teve resultado. Inicialmente o tratamento continuava fechado. E eu lembro que uma pessoa da minha família, tentando me ajudar, né, falou bem assim, tenho certeza que você vai ser curado. Porque até a igreja já foi na tua casa.
Aí eu fiquei pensando, meu Deus, só isso? Será que isso me garante essa cura ou não me garante essa cura? Então, você está entendendo que normalmente nós estamos passando por alguma necessidade, nós precisamos de um favor de Deus, e nós começamos a pensar o que nos condiciona, qual é o mérito que nós temos para receber esse favor de Deus. É verdade. E graças a Deus eu sabia disso. Ah, obrigado, Jesus. Eu peguei aquele texto de Romanos que eu acabei de ler para vocês, muitas vezes eu confessei ele. Por causa da abundante graça e do dom da justiça, eu reino sobre essa inflamação. Então, qual que era a base da minha confiança para orar com fé? Era o seguinte: eu estou revestido da justiça de Cristo. Cristo não tem nenhuma falha. É a graça de Cristo. Então eu digo você, enfermidade, você tem que sair por causa de Cristo. Está entendendo a base de segurança? Está entendendo a base de segurança? Uma coisa é eu apresentar as minhas obras. Por mais boas que sejam, nem tem comparação, não tem nem competição, né? É tipo comparar o Flamengo com o Vasco, né? Tem competição? Não. Sacanagem. Agradar o... Que Eurico Miranda não me escute. Ou seja, você está entendendo? Quando você crê que Cristo é a tua justiça, a Bíblia fala, muito pode a oração de um justo. É eficaz a oração de um justo. Tem gente que pensa que orar por orar tem validade só. Não, pode a oração de um justo. Mas se você não crê que é justo, como a oração é fraquinha. Meu Deus, a oração de um culpado não serve nada. Não serve. Ah, pi, 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 pi. Deus, pelo amor de Deus, pi, 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 pi. Agora, quando você sai de cena, coloca Cristo no centro, você ora em nome... Aí por isso que você fala, em nome de Jesus. Em outras palavras, Jesus pagou. Jesus tem direito. E eu estou nele. E ele está em mim. Eu falo em nome dele. Aí o mundo espiritual se move. Aí o mundo espiritual se move. Amém? Amém. Então isso é muito, muito importante, né? Você entender isso. E o resultado no final de 2021 criou artéria nova na minha cabeça. Glória a Deus. Amém. Amém? Em maio do ano passado, eu voltei na neurologista, ela fez a outra ressonância, já tinha feito a ressonância, levei na neurologista, porque eu tinha uma outra obstrução do outro lado. E eu perguntei para ela, como é que está aquela outra artéria que tinha 60% de obstrução? Ela falou que criou uma artéria nova também. Amém? Glória a Deus. Não adianta, você nunca vai ter fé se você não viver pela justiça de Cristo. A justiça de Cristo é que te baseia a sua fé. É verdade. Baseia a sua fé, não tem como. Você só tem ousadia, você só tem confiança por causa da justiça de Cristo. Amém. Tem alguns testemunhos que não dá para contar aqui isso. Tem um que só daria para contar se tivesse só homem. Contei ele em cima. Mas tem um outro que eu já contei algumas vezes. Eu tive que passar por uma experiência de orar para uma pessoa endemoniada. Só que a gente alugava um prédio lá em Curitiba e o filho do dono do prédio era muito folgado. Eles respeitavam o nosso limite e já estavam lá há vários anos. E ele pegou num dia meio atravessado e ele foi lá e subiu justamente da minha sala. Aí eu falei para ele, você desce, marca um horário para falar comigo, eu estou ocupado aqui agora. E ele pegou e falou, não, eu vou ficar aqui. Aí eu levantei da minha mesa e falei, você desce agora? Ele falou, não vou descer. Infelizmente, irmãos, eu conto já arrependido, tá? Já passou. Mas ainda bem que aqui tem bastante gente que já falou, né? Eu já vi. Então eu já estou mais em casa. Aí eu peguei ele pelo colarinho. Pastor pegando o cara pelo colarinho. E tinha a escada e eu estava decidido a jogar ele.
Tava decidido jogar ele. Graças a Deus tinha algumas pessoas lá na hora e não deixaram jogar, porque ele podia se machucar, bater cabeça e me complicar. Aí eu fiz isso, aí até saí. Saí para entregar o prédio. Tão bravo que eu fiquei. Eu não vou ficar mais nesse prédio, não tem respeito, não quero mais passar por isso. Não é legal. Estava ciente que não era correto o que eu tinha feito. E fui lá falar com a imobiliária e voltei. Ele chamou a polícia tinha ido embora. Para mim não teria nenhum problema a polícia. Só que bem na hora chegou um homem pedir oração para mim. Eu já sabia do histórico daquele homem. Ele era envolvido com um monte de coisa aí de umbanda, não sei o quê. E um casal já tinha me falado, ó, a gente está indo lá expulsar o demônio. Chega lá, o demônio fala assim que tem que chamar alguém mais forte. E não sai esse capeta de jeito nenhum. E que dia que você pode ir lá conosco? Eu já tinha falado isso para mim. De repente chega esse homem me procurar bem nesse dia. Ô pastor, minha vida tá tudo amarrada, tá tudo ruim e tal. Aí eu falei, bem na hora o diabão já falou, você acabou de empurrar o cara. Você acabou de empurrar. Irmão, graças a Deus, eu estava fervendo com esse ensino aqui, fervendo meu coração. Eu falei, vem aqui agora, é minha chance. Aí eu coloquei a mão na cabeça dele, falei, em nome de Jesus, já manifestou o capeta. Já manifestou o capeta. Eu sou botafoguense. Brincadeira. Eu que amarrei o Botafogo, não deixei ele ganhar o campeonato. Não. Aí beleza. Aí eu já falei, mão para trás, em nome de Jesus, está amarrado. Se ajoelha. Se ajoelhou. E eu bem na hora, bem firme, com aquela convicção de fé, assim. Não tinha nada de mim, não tinha justiça nenhuma em mim. Eu estava totalmente consciente que tinha que ser a justiça de Cristo. Falei, em nome de Jesus, sai. Cara, foi um demônio mais rápido que eu expulsei. Tá, levanta, sai, tchau. Ou que era fortão. Já teve outras vezes que eu comecei a confiar na minha justiça que a coisa não foi tão boa. Sabe por quê, irmãos? Pior do que empurrar alguém é confiar em si mesmo. Meu Deus. Por isso que tem gente que não tem até um comportamento tão adequado, porque não entendeu outra parte da justificação pela fé, mas que acredita nesse negócio que Cristo é a sua justiça, e eles conseguem viver debaixo do favor de Deus. E tem outros que a sua vida é travada, porque eles não conseguem crer no favor de Deus. Eles só conseguem acreditar no seu próprio mérito. Meu Deus. Tem dificuldade de perdoar, mas a pessoa que entendeu que você agora está se relacionando com Deus que não imputa a você pecados, e Ele podia imputar, e Ele é justo, perfeitamente justo em si mesmo, quem somos nós para não perdoar alguém? É verdade. Irmão, as pessoas começam a se relacionar conosco, o ambiente fica leve, porque você sabe que você só está vivo pela graça. Você só é salvo pela graça. Não tem outra forma. E aí você então torna o ambiente, os relacionamentos, tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Você sabe que tudo de bom que acontece na tua vida é graça de Deus. E quanto mais você acredita nisso, mais favor vem sobre a sua vida. Mais graça. As portas se abrem, as conexões vêm, as coisas começam a fluir. Por quê? Porque uma pitada de graça vale mais do que quilômetros de esforço próprio. Meu Deus. Sinais de justiça própria, falta de ser uma pessoa graciosa, generosa, não reina em vida, não consegue lidar com crítica, porque se eu sei que a justiça minha é de Cristo, eu não tenho problema com a minha reputação. Amém? O altar da reputação tem que agradar todo mundo sempre. Não, estou em paz. Estou em paz. E tantas outras coisas que nós poderíamos falar. Evidentemente que a maturidade da justiça própria, a maturidade do ensino da justiça, é eu aprender que agora que antes eu era pecador, agora sou justo.
E agora eu rendo o meu corpo não mais para o pecado, mas sim para a justiça. Está lá em Romanos capítulo 6. Eu não estou aqui fazendo ensino para que você viva de qualquer maneira. Porque você não quer viver de qualquer maneira porque você não é mais qualquer pessoa. Você é alguém justificado. Mas eu quero dizer para você que você jamais deve viver baseado nas suas próprias obras, na sua própria justiça. Mas você deve lembrar que agora a sua justiça é Cristo. É por causa de um ato de obediência. E o ato de obediência já foi feito. Foi quando Cristo morreu naquela cruz. Amém? Nós podemos concluir aqui e Deus nos chama para o caminho de volta. Caminho da fé. Caminho da justificação pela fé. A vida pela fé. Fé é realmente confiar numa obra que foi feita em meu favor e que eu não merecia. Foi assim que Jó saiu do buraco. Jó 42 diz o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó voltou a ouvir ao Senhor, Jó voltou a colocar o Senhor no centro. No versículo de número 10 diz, aqui é o processo de cura de Jó, de abrir mão da justiça própria. Quando você abre mão da sua justiça, Deus coloca a mão. Quando você coloca a mão, Deus tira a mão. É verdade. Nós temos que aprender, sabe, irmãos, minha percepção é o seguinte aqui: relaxa, você tem que viver uma vida mais relaxada. Não é ser relaxado, é relaxar, descansar em Deus. Sabe, descansar mais em Deus. Nós não temos poder de pegar uma pessoa ali, nós temos que confiar. E quando nós desapegamos, o Senhor pega aquele problema e manifesta a graça dele e o favor dele, e as coisas mudam. Amém? Em nome de Jesus. Depois que Jó orou por seus amigos, olha por quem que ele orou? Por seus amigos. O cara estava chateado com os amigos. Mas quando ele liberou o coração para os amigos e orou pelos amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Por quê? Porque ele liberou o encanamento, sabe? Ele estava entupindo o fluxo da graça na vida dele, com ressentimento. Por quê? Porque você, quando vai para o ressentimento, você está andando pela sua própria justiça. Olha que coisa linda. Todos os seus irmãos e irmãs e todos que tinham conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações. E cada um lhe deu uma peça de prata, de anel de ouro. Oh, meus familiares nunca fizeram isso. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Que maravilha, né? Que coisa linda. E também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Aí deu os nomes aqui para as filhas, tudo estranho. Versículo 15. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os seus descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Que maravilha. Meu irmão, peça o Espírito Santo para te ajudar a sondar o seu coração e abrir mão da justiça própria, abrir mão de querer sempre estar certo, de querer discutir por tudo. Para com isso. Descanse em Deus. Tem um irmão Otmani, falecido, um homem de Deus, que ele fez um voto de não se justificar. Deve ser difícil fazer esse voto, né? Um dos fatos, na igreja dele não poderia andar com uma mulher no seu carro, sozinho, porque senão ele seria disciplinado. E acusaram ele de estar andando com uma mulher sozinho no carro. Ele foi disciplinado. E quando chamaram ele para se justificar, ele falou: não vou falar nada. Está tudo em paz. Vocês estão corretos. Não justificava. Era o voto que ele tinha feito. Depois descobriram que ele tinha saído com a mãe dele. Acho que era a mãe ou com uma irmã. Acho que era a mãe. Depois de tempo foram descobrir. Ou seja, tiveram que retratar com ele. E aprenderam que com a vida dele deveriam pesquisar melhor as coisas.
Mas ele não fez isso porque, não quero falar. Não, simplesmente porque ele aprendeu em Deus. Até um voto bem radical, né? Mas é alguém que sabia o problema da justiça própria. Né? A gente quer se justificar sempre, né? Por que dá muita briga em certos casamentos? Porque todo mundo quer ter razão. Ninguém leva assim deixa passar essa palavra, deixa pra lá. Não, eu não levo desaforo para casa. Justiça própria. Deixa o Senhor ser a sua defesa. Deixa Ele ser o teu advogado. Deixa ser aquele que cuida de você. Deixa Ele. Guarda o coração, não quero o mal de ninguém. Amém? Seja aquela pessoa que é leve. Você chega no ambiente é leve. Você está aqui para servir, você está aqui para amar. Você quer ver a promoção dos outros. Você não quer ser alguém que impede a bondade de Deus. Que bom, Deus está sendo bom com esse irmão. Você vê o Tiago. O cara vai para a Indonésia. Eu nunca fui para a Indonésia. Eu fiquei feliz, até contei o testemunho. Falei, irmãos, de alguma maneira, Tiago decidiu andar pela fé. Amém? Glória a Deus. Ele está provando do favor de Deus. Que pegou um empresário que quis, sem ele pedir. E eu sou testemunho de como ele é muito comedido nessa parte financeira. Nunca se fica fazendo de coitado ali conosco. Cleber, hoje não está fácil, olha por mim, a luta está grande, está faltando recurso. Não, ele fica na dele. O Espírito Santo vai tocando nos corações, o Espírito Santo cuida. Amém? Vamos viver a vida mais leve. Já tem muito sobrecarga no coração pelo peso. Agora a gente fica trazendo sobrecarga pela forma que nós vivemos. Amém? A justiça própria afasta bons amigos. De uma bobeira se não perdoa alguém. É tão triste ver pessoas que falam comigo só erra uma vez. E Deus já te perdoou todos os teus erros e você diz que com você só erra uma vez. É o falso moralista. Quando você chegar diante de Deus, você vai ver. Porque da maneira que tu julga, tu será julgado. Se você é muito gracioso, você vai receber muita graça. Se você não tem graça nenhuma, você vai ver. Amém? Leve, leveza, relaxa. Solta um reggae. Solta um reggae. Eu brinco lá, solta um reggae, né? Dá uma relaxada, não precisa usar droga. Amém? A vida tem que ser mais leve, não é, meus irmãos? Mais leve. O fluxo da graça de Deus. Deixa o Senhor cuidar de você, amém? Seja leve, seja gracioso. Tá vendo a bondade de Deus com alguém no trabalho? Amém. Aquela vaga não foi tua, fique em paz. Fique em paz. Certamente Deus tem outra vaga para você. Nós não precisamos arrombar a porta. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Você não precisa exigir nenhuma posição, nada. O que Deus tem para você, Ele tem. Só descansa. E quando você descansa, Ele trabalha. Quando você trabalha, quando você quer colocar a mão onde não deveria, Ele tira a mão dele. Amém? Vamos descansar no Senhor. Vamos colocar de pé. Pode fazer vocês. Pode fazer vocês. O que é participar da ceia, irmãos? É o memorial da justiça de Cristo. Triste é a pessoa achar que a ceia é um dia de você encher a tua consciência de culpa. Nós começamos a praticar lá na nossa comunidade todo domingo a ceia, na reunião pública. E eu pratico com a minha esposa, quando estou lá com ela, todos os dias. Preciso lembrar todo dia que eu fui perdoado. Por quê? É isso que impulsiona o meu amor por Cristo. Por que Laodiceia chegou naquela situação? Porque estava cheio de justiça própria, eu sou enriquecido, eu tenho tudo, eu faço e aconteço. E ele esqueceu da graça de Deus, esqueceu do favor de Deus, esqueceu da bondade de Deus. Muitas pessoas, com o passar dos anos, esquecem o tanto que foram perdoadas. E aí são muito duras com outras pessoas que estão no processo de transformação. Esquecendo a graça de Deus que te alcançou. Por isso é bom participar da ceia. Né? A santificação, que é apenas fruto de um esforço próprio religioso, você fica pensando, se eu me esforcei e consegui, por que ele não consegue? Não tem glória para Jesus. Transformação que é fruto de esforço próprio, não tem glória para Jesus.
Aí quando você entendeu que você chegou no fundo do poço, não conseguia, mas aí você clamou pela graça de Deus, você viu a graça de Deus se manifestar na tua fraqueza. E agora você está andando em vitória, aí quando alguém chega para você, você fala da graça de Deus. E aí a glória vai para quem? Para Jesus. Se a nossa transformação aparente não tem glória para Jesus, não serve para nada. Apenas para a nossa arrogância. Então vamos participar hoje, num memorial na ceia hoje, lembrando que Cristo é a nossa justiça. Amém? Não aceite viver debaixo de culpa, condenação. Eu fiquei triste lá quando empurrei o homem. Fui na casa do pai dele no mesmo dia. Inclusive, o pai dele tinha 80 e poucos anos, faleceu já. E ele tinha quase 50 e poucos. Não era... O apelido dele, né? Hoje eu falo com ele tudo. O nome dele é Vitinho. Vitinho quase... na época, 60 anos. Mas ele tinha um comportamento bem infantilizadinho. Mas no dia eu me arrependi primeiro, porque ele tem um pai, né? Um senhor de 80 e poucos anos na época. Eu fui no dia na casa dele pedir perdão. Eu não estou aqui fazendo apologia a nós não nos arrependermos. Amém? Mas em nenhum momento eu deixei que aquilo fosse me acusar e deixar que eu não expulsasse um demônio, que eu não quisesse mais orar. Eu podia colocar um outro sinal aqui de justiça própria. Você, quando erra, não ora. Porque você diz, como que eu vou orar? Não estou nem conseguindo orar. Parece que Deus está esperando você quando você tiver fera assim, aí você fala, hoje vem orar. Tá mais ou menos hoje, nem vem falar comigo aqui que o pau vai quebrar. Quando você entende a graça de Deus, você justamente no dia que você está mais precisando, você recorre para o trono. E o nome do trono é trono do quê? Trono da graça. É verdade. Aí nesse dia que você vai orar, amém? Tiago vai complementar a ceia.